próprio seu pai se dobrando para ele, você lendo lá, você vai ver, né, naquele sonho, que se dobravam diante dele. Até Jacó não gostou muito de ouvir o sonho. Quer dizer que teu pai vai se dobrar para você? Teu pai, tua mãe, teus irmãos? Mas aquilo era um sonho profético que viria a acontecer quando ele fosse elevado ao trono de Faraó. E nós vemos ali que José era o tipo de Cristo, o tipo da perfeição. E um dia todos deverão, todo joelho deverá se dobrar perante Jesus, e todo lábio confessar que ele é o Cristo. E ele, né, sendo o tipo de Cristo, então seus irmãos se dobraram através do sonho e depois em realidade. Mas aquilo, como eu disse, ele mesmo tendo chamado para o ministério, tendo chamado para ser um profeta, tendo chamado para ser o tipo de Cristo, mas ele passou por lugares terríveis. Mas aquilo não abalou a fé dele. Hoje nós olhamos a história do fim para o começo, né? E conhecemos, para nós é fácil, mas ele estava vivendo a sua história, mas a fé dele manteve ele e levou ele ao lugar que chegou. Pensa você, primeiro os seus irmãos queriam matá-lo, depois teve um deles, se não me falha a memória, foi o Rúben, que intercedeu e disse: não vamos matá-lo, vamos colocar ele numa cova, que não seja a nossa mão contra ele. Ele ia morrer a míngua ali, né? Aí veio os midianitas: vamos tirar ele daí, vamos vender como escravo, e vamos ver o que é feito nos sonhos dele. Quando ele podia pensar que a coisa estava melhorando, aí que estava piorando. E é a caminhada muitas vezes, mas a verdade é a seguinte: quando nós caminhamos com o Senhor Jesus Cristo, não importa se tem espinho, não importa se o mar se levante, se haja tempestade, com Jesus Cristo nós vamos chegar no final, e é na glória, e é no nosso destino eterno. Então nada faz o cristão parar. Quando ele tem uma fé ancorada, quando ele anda por fé, não por intelecto. Aí foi vendido, sabemos, os midianitas venderam para Potifar. Chegando lá, as coisas que José fazia prosperavam, porque Deus era com ele. E então não demorou muito para ele subir de cargo e ser o chefe daquela casa. Depois do seu senhor, da sua senhora, era ele. Mas tem um que não gosta de ver o nosso sucesso, que é Satanás. Mas muitas vezes as pressões, mesmo Deus permitindo, vindo de Satanás, elas vão nos elevar para o trono. A pressão nos faz ir para mais perto de Cristo. A pressão faz nós buscar mais a Cristo. A pressão faz nós valorizar menos as coisas desse mundo e valorizar o mundo do porvir. E aí conhecemos bem a história, que a sua senhora se afeiçoou por ele. Mas ali havia uma fé que não estava no balcão para negócio. A fé que ele tinha herdado de Jacó, a fé que Jacó tinha herdado de Isaac, Isaac tinha herdado de Abraão, a mesma fé. Por isso que a Bíblia diz: não remova, né, falando para nós, os limites antigos colocados por vossos pais. Assim como a denominação hoje tem se modernizado, muitos ministérios têm se modernizado, mas nós temos um padrão, e o padrão ainda segue sendo as Escrituras. Então nós não devemos remover, e José não removeu os limites antigos, a fé antiga, a fé de Abraão, o verdadeiro Deus. Quando aquela mulher veio toda refrestelada, né, ele disse: como posso eu pecar contra o meu Senhor e contra Deus? Não há como. Há uma
termina, ele olha e diz: agora eu entendi, agora eu compreendi por que precisei ser vendido, agora eu compreendi por que eu precisei passar pela tentação, por que eu precisei ir para a cadeia, porque Deus precisava me levar ao trono para conservar em vida a nossa descendência. Ele mesmo conforta os seus irmãos depois, né? Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que mandou eu na frente para manter a nossa descendência em vida. E hoje nós estamos nessa caminhada, mas um dia nós olharemos, irmão Leandro, de trás, vamos dizer, do fim para o começo, e vamos entender por que Deus permitiu nós passar por isso, por aquilo. É para que Ele queria nos colocar no trono. Se nós tivéssemos, quem sabe, muito dinheiro, se nós tivéssemos, quem sabe, uma saúde de ferro, quem sabe não olharia para Cristo. Mas Ele nos conduz, às vezes, por lugares que não é agradável aos nossos olhos, mas é o caminho para o trono. Verdade. Então a nossa mente, ela não vai nunca compreender, mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mesmo sem olhar as circunstâncias. Como Abacuque, né? Ele diz: ainda que o produto da oliveira minta, nos currais não haja vacas, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Um período que ele dependia inteiramente da agricultura, mas tudo falhou e o que sobrou foi roubado. Mas tinha algo que ninguém podia roubar dele, que era a fé no Senhor Jesus Cristo. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Então nós vemos, irmãos, como eu disse, olhar a história dos nossos irmãos é fácil porque conhecemos. Olhar o sermão que Jesus trouxe, dizendo: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Hoje nós compreendemos. Mas pensa você, se você estivesse no ministério de Jesus Cristo, mais de 5.000 pessoas haviam se alimentado do pão e do peixe, e seguia Jesus, o avivamento estava, como diz o ditado, de vento em popa. 70 discípulos a mais para ajudar, para acomodar o povo ali. Mas Jesus olhou e ele viu, e ele sabia: essa gente não estão me seguindo pelo principal, mas eles estão me seguindo pelo secundário, que é o pão multiplicado. Eles não estão entendendo que eu não vim para ser um rei terreno, mas eu sou um rei eterno. Eles não estão entendendo que eu não vim para resgatar, tirar eles do domínio romano e resgatar a dignidade deles, mas eu vim para resgatar a dignidade da alma deles, para tirar eles da escravidão do pecado, não da escravidão dos romanos. Como poderia entender aquilo? Aquela multidão espalhada por ali. Jesus tentou escapar, eles encontraram ele de novo. Aí Jesus então diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida assim mesmo. Ninguém compreendeu. Né? E tem coisas que nós não compreendemos, mas nós sabemos que Deus sabe melhor. Amém. Nós sabemos que há um céu nos esperando. Amém. Nós sabemos que além do rio há uma vida eterna nos esperando, e é isso que nos importa. Amém. E aquela multidão simplesmente olhou um para o outro e disse: duro é esse discurso, quem pode suportar? Até agora a coisa estava boa, mas agora ele perdeu a mente. Comer da carne, beber do sangue, se tornar canibal. E cada um foi retirando-se. 70 foram embora também. E eu, como já falei outras vezes, disse a minha visão, eu penso que ali foi o ponto máximo da decepção de Judas.
abençoar, esse homem não vai ser rei coisa nenhuma. Esse homem não vai me dar um posto no Ministério da Fazenda coisa nenhuma. Eu estou perdendo tempo com esse homem. Agora que ele tinha todo o povo do lado dele, era só nós proclamar ele rei. E com esse poder que ele tinha, ele dominava e expulsava todos os romanos daqui. Agora ele sai com essa. De que adianta o poder se ele não sabe como aplicar, poderia dizer, né? E aí o diabo entrou. Porque você veja, irmãos, que quando aquela multidão virou as costas para Jesus, 12 com um grupinho lá, um falando no ouvido do outro. Porque Jesus virou e disse: vocês não querem ir embora também. Isso mostra que eles não estavam seguindo Jesus, mas estavam, quem sabe Pedro mais afoito, olha, eu não entendi nada do que o mestre falou agora. E Judas, quem sabe, metia a pilha, né? Está vendo? Nosso mestre acho que perdeu a cabeça. Isso é suposição. Mas Jesus olhou e disse: vocês não querem ir embora também. Jesus sabia que tinha um dali que um dia iria embora, mas 11 deles, Jesus sabia que estavam predestinados para a vida eterna. É verdade. Quando Deus olha para essa cidade de Santa Rosa, Ele sabe aqueles que desistiram, que vão desistir, mas Ele sabe aqueles que vão até o final. Amém. E que eu e você possa ser um deles, que o Senhor, eu vou até o final. Amém. Porque a minha fé está olhando, não em ter um carro novo, uma casa nova, isso é bom, né? Mas a minha fé está olhando principalmente na vida eterna. Verdade. E aí eu penso que Pedro, meio sem entender, foi ele quem falou, né? Ele poderia ter dito: Senhor, olha, eu admito que eu não entendi nada, não compreendi nada, na minha cabeça encheu de ponto de interrogação. Mas há uma coisa: para onde iremos nós? Nós não temos escolha, é somente ir ou ir. Porque somente de ti provém palavra de vida eterna, e o mais, temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos dizer, tu és aquele que Isaías falou há 700 anos atrás. Um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só em meditar que o nosso Deus se fez um de nós, e se chama Senhor Jesus Cristo, e morreu por nós, e deixou a promessa e disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós. Só em ter isso já é motivo de felicidade, em saber que esse Jesus, que não é um mito, mas é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus. Amém. Não estamos seguindo a Buda, não estamos seguindo a Maomé, não estamos seguindo Maria Aparecida e sei lá o que mais, mas estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. E Ele tem provado que Ele está vivo, Ele tem nos respondido, Ele tem se manifestado. Amém. Demônios têm que sair através do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso já é motivo, né, para nós se alegrar. Mas quando Jesus, pouco antes de ser crucificado, tomou o pão, tomou o vinho e disse: comei dele todos, esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomou o cálice e deu para eles: tomai, esse é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue do Novo Testamento. Ali no final, Pedro, quem sabe, olhou para João, para Tiago, eu entendi. Aquilo era símbolo. Nós estamos comendo o símbolo do corpo de Cristo. Aleluia. Que aponta para o corpo de Cristo, o sangue, o vinho que aponta para o sangue.
E mesmo assim, após a morte de Jesus, Jesus precisou voltar e chegar para eles, e como diz a Bíblia em Lucas 24, Jesus voltou e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, que era necessário que o Cristo fosse entregue na mão dos príncipes e padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse, e no seu nome se pregasse a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E aí diz: e fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Aí eles já tinham conhecimento, e depois do Pentecostes já tinham uma parte de Jesus sobre eles. Então nós vemos, irmãos, tomamos esses exemplos para aplicar na nossa vida. E sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não age da maneira que eu espere, que eu quero, mas ele age da maneira que tem que ser agido. E se Marta e Maria, voltando aqui que quero finalizar com isso, estivesse tentando entender com o arrazoamento, com a razão, tivesse dado um lugar para o diabo, porque é nessas horas que o diabo chega, na hora da luta, da tentação. Jesus estava por ali com eles, e Lázaro estava gozando de boa saúde. Mas quando Jesus se retira um pouco, ele fica enfermo. E eles mandam chamar aqueles que eles tinham esperança e que era amigo deles, amigo pessoal. Mas o mensageiro foi chamado, foi e voltou. Depois que o mensageiro chegou, depois de 2 dias chega Jesus, porque ficou 2 dias lá ainda, né? Porque se ele viesse com o mensageiro, chegaria junto. Mas depois de 2 dias que chega o mensageiro, chega Jesus. E Lázaro já 4 dias. Se fosse querer ir pela razão, dizer: olha, que adiantou Jesus ser livre do Senhor? O Senhor curou tanta gente. Mas nós que somos, vamos dizer assim, unha e carne contigo, o Senhor não se importa.